Bom, agora que vocês já relembraram, então, como que ocorre todo esse processo de transcrição e tradução gênica, a gente vai passar para a segunda parte, que é falar um pouco sobre a variação genética. E eu acho que, na verdade, a partir daqui é a parte mais importante quando nós estivermos falando aí em análise e interpretação, tá, de laudos genéticos. Bom, então, para a gente falar sobre variação genética, é importante a gente relembrar alguns conceitos, tá? Que são relevantes aí quando a gente está falando de variantes. Então, o primeiro desses conceitos é um termo que a gente usa bastante na genética, que é o termo alelo. Então, os diferentes alelos de um gene. O que é isso? Então, o que acontece, gente? Na verdade, nem sempre um gene vai ter exatamente a mesma sequência. Eu posso ter aí algumas pequenas variações que ocorrem na sequência de um mesmo gene. Então, essas diferentes sequências possíveis para o mesmo gene é justamente o que nós chamamos de alelos. Então, os diferentes alelos de um gene. De forma que, se eu tiver um indivíduo que tiver exatamente a mesma sequência nas duas cópias de um determinado gene, esse indivíduo vai ser, então, homozigoto para este alelo. Já se eu tiver um outro indivíduo que tem duas sequências ligeiramente diferentes em cada uma das cópias, né, de um determinado gene, esse indivíduo, então, vai ser heterozigoto para cada um destes dois alelos. Só que esses termos, tá? Homozigoto, heterozigoto, né? Homozigose, heterozigose, eles podem ser utilizados não só para se referir à sequência inteira de um determinado gene. Eu posso usá-los também de uma forma mais específica para me referir a uma variação genética, tá? Que eu queira aí, que eu queira comentar, que eu queira referir. Então, se eu tiver um indivíduo que tem uma mesma variação nas duas cópias de um determinado gene, esse indivíduo, então, vai ser um homozigoto para essa variação. Se eu tiver um indivíduo que tem uma variação em uma das cópias de um determinado gene e a outra cópia ele tiver a sequência correspondente a um genoma que nós usamos como referência, então este indivíduo será um heterozigoto para esta variação. E se eu tiver um terceiro indivíduo que tem duas variações diferentes, uma em cada cópia de um determinado gene, esse indivíduo será então um heterozigoto composto para essas duas variações, tá? Bom, um outro conceito muito importante da gente relembrar é o conceito de mutação gênica. Isso porque a grande maioria das pessoas, quando ouve essa palavra mutação, imediatamente associa isso a algo que cause doença, algo patogênico. Isso porque o termo ele foi realmente muito distorcido ao longo dos anos, até na própria literatura médica. Ocorre que na origem do termo, mutação não tem nada a ver com ser ou não patogênico. Mutação simplesmente significa qualquer mudança na sequência de nucleotídeos do DNA, seja essa mudança patogênica ou não. Da mesma forma, o termo polimorfismo, diferente do que muita gente também acaba associando, não é sinônimo de algo benigno. Polimorfismo só significa qualquer variação, ou seja, qualquer mutação que tenha uma frequência acima de 1% na população. Tá? Até pela própria frequência, a grande maioria dos polimorfismos são realmente benignos, mas existem exceções, então vou dar um exemplo. A mutação delta F508 que ocorre no gene CFTR. Ela é, de longe, a principal mutação patogênica observada nos indivíduos com fibrose cística no Brasil e no mundo. Acontece que a delta F508, ela tem uma frequência acima de 1% em diversas populações do mundo, inclusive no Brasil, ou seja, ela é um polimorfismo nessas populações. Não por isso ela deixa de ser patogênica. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando usa esses termos, porque mutação não é sinônimo de algo patogênico e polimorfismo não é sinônimo de algo benigno, ainda que esses termos tenham sido, por muito tempo, até na própria literatura médica, usados desta forma, tá? Inclusive por isso até existe uma tendência a se evitar hoje em dia usar esses termos. A gente prefere hoje
usar o termo variante. E aí eu qualifico essa variante. Eu falo se é uma variante patogênica, ou se é uma variante benigna, ou se é uma variante de significado clínico incerto. Tá? Bom, além disso, quando estou falando de uma mutação, eu não tenho uma mesma mutação que sempre acontece em um determinado gene. Muito pelo contrário, eu tenho diversas mutações diferentes que podem ocorrer em um mesmo gene. E mais do que isso, eu tenho diferentes tipos de mecanismos mutacionais que podem ocorrer lá em nível do DNA. Então, vamos relembrar esses diferentes mecanismos mutacionais. Então, o primeiro tipo de mutação que eu posso ter, né, é a substituição de um par de bases lá no DNA. Quando isso ocorrer, quando eu tiver uma mutação decorrente de substituição de um par de bases, eu vou ter então o que eu chamo de uma mutação de ponto. Só que eu trocar um par de bases lá no meu DNA pode ter, em nível proteico, consequências totalmente diferentes. Então, se eu tiver uma troca nucleotídica, então uma substituição de um par de bases, que em última instância não leve à alteração do aminoácido originalmente codificado por aquele códon, lembrando que o nosso código genético ele é redundante, eu tenho então o que eu vou chamar de uma mutação de ponto sinônima. Então, eu tenho aqui um exemplo, tá? De uma proteína hipotética, constituída aí por 5 aminoácidos, e lá no meu DNA, então, eu tive uma mutação ocorrendo no penúltimo códon, na terceira base, que levou à substituição, então, dessa adenina por uma guanina. Acontece que tanto o códon TTA quanto o códon TTG codificam uma leucina. Então, em termos da minha proteína, eu não vou ter mudança do aminoácido codificado por aquele códon, mesmo que eu tenha tido uma substituição nucleotídica lá em nível do meu DNA, tá? Então, eu tive uma mutação sinônima. Já se eu tiver uma troca nucleotídica que, em última instância, leve a uma alteração, tá, na proteína codificada por aquele gene, eu tenho então uma mutação de ponto não sinônima. E aqui, de novo, eu posso ter repercussões diferentes sobre a proteína. Então, eu posso ter essa troca nucleotídica fazendo com que eu tenha a troca do aminoácido que seria originalmente codificado por aquele códon por um aminoácido diferente. Quando isso ocorrer, eu tenho então uma mutação de ponto do tipo sentido trocado ou então missense. A gente usa também o termo substituição simples de aminoácidos, tá? Então vamos voltar lá para a nossa proteína hipotética de 5 aminoácidos. De novo, eu tive uma mutação que ocorreu no meu penúltimo códon, que levou à substituição da terceira base, que é uma adenina, só que dessa vez a minha adenina foi substituída por uma timina. Acontece que o códon TTT já não mais codifica uma leucina, mas sim vai codificar uma fenilalanina. Então, essa mutação de ponto levou à troca do aminoácido que seria originalmente codificado por esse códon, ou seja, uma mutação do tipo missense. Só que eu posso ter também uma troca nucleotídica, levando à substituição de um aminoácido que deveria ser originalmente codificado por um sinal de parada da tradução, então por um stop códon. Quando isso acontecer, eu tenho uma mutação de ponto do tipo sem sentido ou nonsense, tá? Então eu tenho a substituição do aminoácido por um códon de parada. Este tipo de mutação, tá? As mutações nonsense, elas costumam ser muito deletérias para a proteína codificada a partir daquele gene mutado, porque normalmente elas vão levar à formação de uma proteína truncada, faltando ali um monte de aminoácidos que deveriam ter sido incluídos, mas que não foram, porque eu coloquei um códon de parada prematuro da tradução proteica, tá? Ou às vezes, quando este tipo de mutação ocorre, principalmente muito precocemente, muito no início do gene, eu nem vou ter, na verdade, a formação de uma proteína truncada, porque o RNA mensageiro formado a partir deste gene mutado, ele vai ser tão alterado que ele nem vai chegar a ser efetivamente traduzido em uma proteína, porque ele vai sofrer degradação ou RNA decay. Tá? Antes disso. Então, voltando lá para a nossa proteína hipotética,
De novo, eu tive uma mutação que ocorreu no penúltimo códon, mas dessa vez na segunda base, que levou à substituição dessa timina por uma adenina. Mas como eu falei para vocês, existem 3 códons que sinalizam a parada da tradução proteica, e um desses códons é justamente o UAA, que em nível, né, do DNA, a gente tem ali TA. Além das mutações de ponto, nós temos um outro mecanismo mutacional, que são as deleções e inserções nucleotídicas. Aqui, de novo, eu posso ter diferentes consequências sobre a proteína formada. Se eu tiver uma deleção ou uma inserção de um número de nucleotídeos que seja múltiplo de 3, lembrando que o nosso código genético ele é lido de 3 em 3 nucleotídeos, eu vou ter, então, uma deleção ou inserção que não vai mudar a matriz de leitura do código genético. Eu vou chamar, então, isso de uma mutação do tipo in-frame, sem mudança da matriz de leitura. E em nível proteico, o que isso vai acarretar é essencialmente a inserção ou a deleção de aminoácidos na proteína final. Tá? Já se eu tiver uma deleção ou uma inserção de um número de nucleotídeos que não seja múltiplo de 3, como o meu código genético ele é lido de 3 em 3 nucleotídeos, eu vou deslocar completamente a matriz de leitura do meu código genético. E eu vou acabar inserindo um monte de aminoácidos que não eram os aminoácidos que deveriam ser originalmente colocados na proteína. E mais do que isso, muito frequentemente, quando eu tenho uma mutação desse tipo, que eu chamo de frame shift, ou com mudança da matriz de leitura, eu acabo também gerando um códon de parada prematuro da tradução proteica e novamente levando à formação de uma proteína truncada, ou então, se socorrer muito no início do gene, eu posso nem ter a proteína truncada, eu posso ter um RNA mensageiro que vai acabar sendo degradado, tá? Então, assim como ocorre com as mutações do tipo nonsense, as mutações do tipo frameshift também costumam ser bastante deletérias para a proteína formada a partir daquele gene mutado e costumam levar aquilo que a gente chama de perda de função da cópia mutada do gene. De forma mais rara, uma mutação frameshift, principalmente se ela ocorre muito no final do gene, ela pode ter o efeito oposto. Ao invés de criar um códon de parada prematuro, ela pode, na verdade, abolir o códon de parada original e levar à formação de uma proteína anormalmente longa com a adição de um monte de aminoácidos que não eram para estar ali na proteína final, tá? Além desses, a gente tem ainda um outro mecanismo mutacional, que são as mutações de splicing. O que é isso? Então, eu falei para vocês que o nosso RNA mensageiro, antes dele estar pronto para ser traduzido em uma proteína, na verdade, ele vai sofrer processamento ou splicing gênico. Tá? Só que, para que esse mecanismo de processamento do RNA mensageiro ocorra de forma correta, eu tenho sequências nas junções intron-exon e exon-intron, que são extremamente importantes para que esse mecanismo ocorra da maneira adequada. Então, para que se saiba exatamente o lugar que eu preciso picotar o intron e exatamente o lugar que eu preciso juntar os meus exons remanescentes. Quando eu tenho uma mutação ocorrendo em uma dessas sequências de splicing, eu vou ter, então, o que eu chamo de uma mutação de splicing. As mutações de splicing, elas também podem ter diferentes consequências sobre a proteína codificada. Então, a primeira consequência que eu posso ter de uma mutação de splicing é, na verdade, nenhuma. Tá? Eu posso ter uma mutação de splicing que, em última instância, não altere o processamento do RNA mensageiro, ele vai ocorrer de forma adequada e eu vou ter a formação de uma proteína normal. Já uma outra possibilidade, quando eu tenho uma mutação de splicing, é que ela acabe alterando o processamento do RNA mensageiro de modo que eu tenha a exclusão de todo um exon da minha proteína final, aquilo que nós chamamos de exon skipping.
Bom, se este exon tiver um número de nucleotídeos que seja múltiplo de 3, eu vou ter, então, uma alteração do tipo in frame, sem mudança da matriz de leitura. Se este exon que for excluído tiver um número de nucleotídeos não múltiplo de 3, eu vou ter uma alteração out of frame, que vai levar, então, a uma mudança de matriz de leitura, a um frame shift. Aí vocês vão me perguntar, ué, mas você falou lá para trás, num dos slides, que a gente tem o splicing alternativo e que nem sempre todas as isoformas da proteína formada a partir dos genes vão ter todos os exons do gene. É verdade. Então, por que que isso seria patogênico? Porque aqui eu não estou falando de, em alguns tecidos, ter um exon a menos, em outros tecidos ter a proteína inteira. Se eu tenho essa alteração que leva à exclusão do exon lá em nível do DNA, todas as minhas células vão formar transcritos sem esse exon e, portanto, todas as minhas proteínas formadas serão excluídos, serão com esse exon excluído. E tem tecidos e órgãos que vão precisar desse exon para funcionar adequadamente, tá? Então, essa é a diferença do splicing alternativo. Bom, uma outra possibilidade, uma outra consequência possível de uma mutação de splicing é que, na verdade, eu inclua parte ou todo um intron na minha proteína final. E, além disso, não é raro que dentro de um intron eu tenha trinucleotídeos que, se fossem traduzidos, justamente sinalizariam ali códons de parada. Então, gerariam um stop códon prematuro e, de novo, isso acabaria acarretando na formação de uma proteína truncada. E eu posso ter uma última consequência que, na verdade, é uma combinação dessas duas anteriores, onde eu posso ter a exclusão de parte ou de todo um exon e, concomitantemente, ter a inclusão de parte ou todo o intron dentro da proteína final. Tá? Além desses mecanismos mutacionais clássicos, eu tenho ainda mais dois outros tipos de mecanismo mutacional não clássicos, mas que não por isso são menos importantes, tá? Então, o primeiro desses mecanismos são as mutações por expansões nucleotídicas. O que é isso? Então, todos nós temos nos nossos genomas regiões que são repetitivas. Então, onde eu tenho repetições de trinucleotídeos, tetranucleotídeos, pentanucleotídeos e por aí vai. E ter essas repetições até um certo número é normal e é esperado, todo mundo tem, tá bom? Acontece que em algumas pessoas essas regiões repetitivas, elas podem se tornar instáveis, de maneira que na hora da formação dos gametas, essas regiões repetitivas podem sofrer expansões e aumentar significativamente o número de repetições e aumentar tanto que isso passa a ser patogênico, porque vai interferir na expressão do gene. Então, quando isso acontece, eu tenho uma mutação por expansão nucleotídica. Existem uma série de condições genéticas nas quais esse é justamente o principal mecanismo mutacional. Então, eu posso citar aqui algumas, tá? Uma delas é muito bem conhecida, por exemplo, dos neuropediatras, porque ela é, de longe, uma das mais frequentes causas monogênicas de deficiência intelectual, principalmente em meninos, que é a síndrome do X frágil. Então, a síndrome do X frágil, ela é justamente decorrente de uma expansão trinucleotídica que ocorre no gene FMR1. Além dela, condições que os neurologistas adultos conhecem bastante, como, por exemplo, as ataxias espinocerebelares, que tem padrão de herança autossômico dominante de início adulto, a grande maioria delas são decorrentes de mutações por expansões nucleotídicas. A coreia de Huntington é outra condição que também é decorrente de mutação por expansão. As distrofias miotônicas, tipo 1, tipo 2, também são causadas por expansões nucleotídicas. A questão deste mecanismo mutacional é que ele não é detectado pelas técnicas de sequenciamento de nova geração, pela NGS, tá, gente?
Então, se eu tenho um paciente que eu estou suspeitando de uma condição genética, que eu sei que o mecanismo mutacional é justamente uma expansão nucleotídica, não adianta eu pedir um painel de sequenciamento de nova geração ou até mesmo um exoma, porque eu não vou conseguir fazer o diagnóstico através desses exames. Isso é uma limitação da técnica, tá, gente? Então, a principal técnica utilizada para a detecção deste tipo de mecanismo mutacional é o PCR, a reação em cadeia da polimerase, e eventualmente também o Southern blotting. Mas isso a gente vai conversar até mais no próximo módulo. E o último mecanismo mutacional que eu queria comentar, tá? Não clássico, são as variações do número de cópias, os CNVs. Na verdade, os CNVs não é que eles são não clássicos, eles são super frequentes. Acontece que os CNVs, eles são muito mais relacionados àquele outro grupo de condições genéticas que eu falei, que é o grupo das anomalias cromossômicas, porque normalmente é isso que eles costumam causar, tá? Porém, eu posso ter variações do número de cópias, CNVs, ocorrendo dentro de um gene específico. Então, por exemplo, eu posso ter deleções de um ou mais exons de um determinado gene. E que nesse caso, então, isso vai se manifestar como uma doença monogênica. Então, lembrar que os CNVs, apesar de serem um mecanismo mais associado às anomalias cromossômicas, eles também podem ser um mecanismo mutacional que leva, em última instância, a uma doença monogênica.